Por detrás desta estação de Natal há uma história. E não é uma história qualquer, nem vulgar e nem romântica. Ao olharmos para qualquer presépio, vemos aquelas pessoas a quem chamamos de Sagrada Família, e a nossa família é sagrada também, se nós, homens e pais, tivermos a mesma resposta e disposição do nosso primeiro personagem de hoje, José. Há muitas histórias de coragem, atribuídas a diversas pessoas em todos os tempos, mas há uma que deveria ser contada em todos os natais. O herói está quase sempre em segundo plano, em trajes simples da sua época, quase sempre em pé por trás da manjedoura na qual colocou o menino Jesus, e parece mesmo que tem um papel secundário, pois nem ao menos lhe dão uma fala. Por fim desaparece completamente depois dos anos de adolescente de Jesus. No entanto, a coragem de José tornou possível que o menino nascesse na cidade, no lugar que as profecias tinham falado. Tornou possível que a criança sobrevivesse às ameaças que pesavam sobre a sua vida. José foi o homem a quem Deus confiou a tarefa de proteger a mãe e a criança desde o momento em que foi concebido. O Espírito Santo inclui no texto sagrado a história de José para nos levar a viver corajosamente, mesmo que isso signifique perigo, por fazer a vontade de Deus. José não era um super-homem, era igual a todos nós, um homem de carne e sangue, mas ele foi um homem de coragem moral. Deus viu que podia confiar nele. Queria ser forte no meio de uma crise, forte e suficientemente resiliente para proteger a sua família durante as viagens até Belém, até ao Egito e de volta para Nazaré. A razão da sua coragem é porque ele tinha um relacionamento com Deus. O mundo, a cultura dos seus dias, eram corruptos. Cresceu no meio de gente muito religiosa, mas pouco justa. Os religiosos daqueles dias estavam mais interessados em política, em poder, em posses, do que em Deus. Mas ele era um homem vulgar, o tipo de homem que cada filho desejaria ter na sua vida. Um pai que sabe qual é a maneira correta de viver e que segue esse caminho, mesmo que custe. Além da sua coragem moral, José tinha uma coragem humana. Podemos ver isso na maneira como José reagiu quando descobriu que Maria estava grávida. Visto nunca terem estado juntos, a única explicação para aquela gravidez era que ela fora infiel com outro homem. Qualquer homem responderia a tal circunstância com choque, e José pensava que Maria era pura, casta, honesta, por isso o choque deve ter sido brutal. Com profunda tristeza, os seus sonhos de casamento com ela pareciam desfeitos para sempre. Com raiva, José deve ter se sentido traído. O seu orgulho masculino ferido precisava ser acalmado com um castigo a Maria. Mas o caráter justo de José e a sua coragem capacitaram-no a aguentar a sua ira. O seu amor por Maria, mesmo sob circunstâncias tão extremas, levou-o a procurar uma maneira de protegê-lo e resistiu à pressão social. À medida que a gravidez de Maria ficava mais visível, José sabia que seria publicamente envergonhado. Poderia perfeitamente ter-se separado dela. De facto, a sociedade dos seus dias esperava que ele expressasse a sua raiva e punisse Maria, mas por causa da força do seu caráter, decidiu fazê-lo em privado para a proteger da desgraça pública. Foi depois, quando o anjo do Senhor lhe explicou o que se passava, que José decidiu aceitá-la e casar com ela. Ainda assim, José teve que tomar uma decisão de coragem, casar com uma mulher que carregava um filho que não era seu, e ao fazê-lo, partilhar a vergonha que caíra sobre ela. Teria ainda que providenciar para a criança e funcionar num papel de pai à medida que o criava. José fez conforme a palavra do Senhor, e a sua fé capacitou-o a vencer o estigma de ser marido de Maria e de aceitar a responsabilidade daquele filho. E a coragem de José também protegeu o menino. Foi testada outra vez, quando o menino tinha cerca de 2 anos de idade. Os magos do Oriente vieram, adoraram a criança, e na noite seguinte José recebeu uma nova visita de um anjo que o mandava pegar no menino, na sua mãe, e fugir para o Egito, pois Herodes procurava matá-lo. Conforme a ordem angélica, José tomou o menino, a sua mãe, foi para o Egito e mais tarde para a parte norte de Israel. Isto significou meses de viagens perigosas em terrenos hostis. Provavelmente José fez até a maioria destes caminhos a pé, mas Deus sabia que José era forte e corajoso para concluir tal tarefa. Da próxima vez
que olharmos para a cena da Natividade e repararmos em José em segundo plano, pensemos na coragem e fortaleza deste homem. Que grande exemplo temos em José. Que o seu exemplo nos dê força neste Natal para vencer as dificuldades da nossa vida.